Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque ANC para você que está no nosso canal no YouTube ou na rede de rádio, nas emissoras distribuídas por todas as regiões do Ceará. Hoje estamos recebendo um prefeito que fez história no ano passado e tem tudo para continuar fazendo. A população de Juazeiro do Norte deu a chance de ele ter mais um mandato à frente da administração municipal. Estou falando de Gleidson Bezerra, prefeito de Juazeiro do Norte, pela primeira vez aqui na rede ANC. Prefeito, uma grata satisfação lhe encontrar. Já somos bem próximos aí pelas pautas externas, mas grato em recebê-lo aqui nas nossas instalações em Fortaleza. Eu que agradeço a oportunidade, a todos vocês que nos acompanham, e em especial a Rede ANC, por poder falar um pouquinho das coisas de Juazeiro do Norte, da região do Cariri, para todo o estado do Ceará. A gente tem se encontrado sempre aí com a cobertura da ANC em vários eventos políticos, nos debates, enfim, no eleitoral aí nós tivemos esse contato, e agora essa alegria de poder estar aqui conhecendo os estúdios da ANC e a gente poder bater esse papo. Prefeito, e aí a gente sabe que isso aí é uma história, né, que circula pelo município, isso é uma lenda, até porque não tinha essa legislação especificando isso lá atrás, mas é que o senhor quebra aí um tabu, né? Patrício disse que ninguém ia ser reeleito em Juazeiro do Norte, nem ele mesmo, e aí o senhor fez história, uma disputa muito acirrada, o Ceará estava de olho em Juazeiro do Norte, e aí o senhor se tornou o primeiro prefeito reeleito da história do município. Como é que foi para o senhor receber esse resultado? Olha, a realização de um sonho em especial. Tinha essa fake newsinha aí que o Padre disse que não podia se reeleger, mas na realidade eu fui o primeiro prefeito reeleito da história da nossa cidade. Nem quando dos interventores houve uma nomeação sucessiva, consecutiva, né? E agora a gente conseguiu quebrar esse tabu. E uma realização de um sonho mesmo de infância. Eu tinha o sonho de ser prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, gosto de política desde os meus 8 anos de idade e, em especial, a forma como eu sonhava em fazer política. Né? Quando eu entrei para assumir o cargo de prefeito da nossa cidade, a gente resolveu enfrentar o desafio de fazer uma política diferente daquilo que se era acostumado a fazer, com proselitismo, com chamado ajeitadinho político, aquele negócio de dizer que para o cara ser eleito tem que fazer certas concessões, certos conchavos, e aí a gente resolveu quebrar essa lógica. E quando você quebra uma lógica, um modelo, é natural que as pessoas digam, não vai dar certo. E eu ouvi muito no decorrer desse processo de que nós não conseguiríamos alcançar esse propósito. E aí, quando a gente chega ao final desse processo e que dá certo, é uma alegria assim imensa, incomensurável. Eu estava preparado para qualquer resultado, Sim. até porque se fosse levar pela lógica, todos os grandes atores da política recente de Juazeiro do Norte, todos eles reunidos contra a nossa candidatura, a tendência era de que eles saíssem vitoriosos, né? Mas aí, do nosso jeito, com a nossa humildade, mas também com a nossa altivez, a gente conseguiu esse resultado tão expressivo. E agora a sensação de que tem que fazer muito mais para corresponder a essa confiança que foi depositada. Prefeito, e aí, durante toda a sua campanha, houve, claro, né, uma forte candidatura do adversário que o senhor enfrentou, mas dava para perceber que o senhor tinha muita a torcida popular, até mesmo de quem não era de Juazeiro, essa questão de todos estarem torcendo pelo seu êxito nas eleições? Eu sentia e sinto hoje ainda mais, né? Porque agora, quando eu venho aqui a Fortaleza, por exemplo, participar de um evento, eu me encontro com pessoas dos quatro cantos do estado do Ceará. E aí é impressionante como as pessoas têm dito: olha, você não faz ideia de como eu vibrei, de quanto a gente estava torcendo para que desse certo. Até porque também, convenhamos, era uma força muito desproporcional de um lado. E hoje o estado do Ceará também passou a ouvir como a gente faz política na nossa cidade. Não que a gente tenha uma administração perfeita, longe disso. Eu não estou aqui com essa pretensão de dizer que Juazeiro nós resolvemos todos os problemas. Muito pelo contrário. Nós temos problemas históricos e desafios diários. Então nós temos que resolver muita coisa todos os dias. Uma cidade com pouquíssima arrecadação, com receita corrente líquida pequena. Então os desafios são enormes. Mas hoje o mercado já se comunica e hoje o mercado diz, não, lá em Juazeiro você vai encontrar um ambiente sério para trabalhar. Nós estamos longe daquela história de qualquer pedido espúrio, de retorno, de pressão em fornecedores, de direcionamento de licitação. E alguém vai dizer, e acontece isso? Lógico que acontece, a gente sabe disso aí. As informações saem espalhadas pelo Brasil. E em Juazeiro nós estamos implantando esse jeito de ser, esse jeito de fazer política.
né? E cuidando com dinheiro público, falando em transparência, selo diamante conferido pela Atricom, diante das iniciativas que nós fizemos na transparência pública. E tudo isso tem reverberado, tem propagado essa informação pelo Estado do Ceará. Aí eu fico feliz demais, porque essa mesma gente disse assim, olha, a gente estava torcendo por você, para que esse modelo dê certo, para que a gente possa mostrar que é possível fazer política diferente. Eu vi isso hoje, na reunião dos prefeitos, sabe, de um fornecedor que está em vários lugares, e ele dizia assim, a gente torcia que desse certo, que é porque outros exemplos têm que partir a partir do seu. Né? E aí eu estou feliz demais com tudo isso que eu estou vivendo. Que coisa legal, prefeito. Eu não sei se o senhor chegou a acompanhar, mas o ministro Camilo Santana esteve dentro da campanha de Fernando Santana, fortalecendo, queria levar de fato a prefeitura de Juazeiro do Norte. E aí depois, o resultado, num podcast, ele chegou a falar o seguinte, o prefeito usou muito essa questão do todos contra nós, todos contra mim. Aqui minhas palavras, é como se ele estivesse dizendo que o senhor usou isso a seu favor, que se fosse uma espécie de vitimismo. O senhor acompanha essa declaração? Como é que o senhor faz essa leitura? Eu acredito que o ministro Camilo, até hoje, ele não acredita que aconteceu o que aconteceu em Juazeiro. Quando a gente fala da nossa cidade, por exemplo, a gente diz que Juazeiro do Norte está equidistante de todas as capitais. Portanto, em tese, um centro estratégico no miolo do Nordeste brasileiro e que as pessoas devem ir até ali fazer os devidos investimentos porque elas conseguirão alcançar um grande número de pessoas por estar exatamente equidistante das capitais do Nordeste. Beleza, depois que deu certo. Depois que o Padre Cícero foi lá, desbravou, construiu uma imagem importante que as pessoas passaram a ter curiosidade, se transformou na Meca do Nordeste e conseguiram descobrir as belezas e a força, a pujança da região do Cariri. Mas se não tivesse dado certo, era simplesmente mais uma cidade lá no interior, longe de tudo. Era isso que ia ser dito. E o nosso caso, que eu considero de extremo sucesso, deu certo, aí hoje as pessoas começam a fazer interpretações como essa que o ministro fez. Porque quem em sã consciência conseguiria dizer que um simples prefeito, que um simples servidor público conseguiria vencer as máquinas todas reunidas? Lula, Camilo, Elmano, o ex-prefeito, o outro prefeito, o deputado federal, o deputado estadual, o meu vice-prefeito, os outros apoiadores. Então, em tese, tanto é que alguns apoiadores deles diziam eles vão ganhar com 25 a 40 mil votos de diferença. Porque essa seria a lógica. O candidato adversário, ele era apoiado por Lula, apoiado por Camilo, pessoas que gozavam de 70%, 80% da popularidade. Então, como esse cara sozinho, simples, com a campanha modesta, vai conseguir de uma mega estrutura, uma campanha que inundou as ruas com as bandeiras deles, com a estrutura deles. Então, em tese, para quem faz a política do dia a dia, sabe que é muito difícil vencer. Não, a gente venceu. Aí quando a gente vence, aí vem os questionamentos. Será? Não, acho que é porque se vitimizou. Eu acho que é porque pegou. Por que não pensaram nisso antes? Não. A gente fez muito, graças a Deus. Nós entregamos muito, como nunca antes na história de Juazeiro, para um único mandato. Não se tem notícia de tantos investimentos, de tantas entregas. E nós mostramos uma personalidade, mas sem aquele coisa pegajosa, sabe? Tem aquela história de dizer assim, porque hoje em dia todo mundo ou é esquerda ou é direita, ou é verde ou é vermelho, ou é isso ou é aquilo. Não, a gente conseguiu ver qualidades nos dois lados, conseguiu cuidar do desenvolvimento e cuidar do assistencial também, para quem precisa, de imediato, conseguiu entregar muito resultado, falar francamente com a população, e o resultado está aí. Prefeito, ao longo dos seus primeiros 4 anos, como é que foi a sua relação com o governo do estado e com o governo federal? E aí o senhor pegou diferentes administrações, foi prefeito enquanto Bolsonaro era presidente, foi prefeito enquanto Lula ganhou para o seu terceiro mandato, e aí teve Camilo no governo, depois Elmano. Como é que foi esses primeiros 4 anos com tantas mudanças, mas era necessária essa parceria? Teve ou não teve? Os governos chegaram junto ou não, Juazeiro? Com relação ao governo federal, a nossa relação foi igual. Tanto com 2 anos de Bolsonaro e 2 anos do presidente Lula. Por quê? Porque quando do presidente Bolsonaro, estando no poder,
eu consegui contatos diretos, tanto com o presidente, que visitou a cidade de Juazeiro do Norte, como também com seus ministros. Fui recebido por vários. Naquela época, o Carmelo abriu espaço, o capitão Wagner abriu as portas, o senador Eduardo Girão também conseguiu me colocar lá com ministros. Já quando do governo do presidente Lula, eu também tive contato com o presidente Lula, porque também visitou a nossa região do Cariri, a cidade de Juazeiro do Norte. Fui recebido no gabinete por ele, por uma ocasião dessas homenagens ao Padre Cícero, aos Romeiros e tudo mais, e também com os ministros do presidente Lula, em especial através de Danilo Forte, que me colocou lá, André Figueiredo, que também nos levou até lá para a gente levar as nossas pautas, e também nós conseguimos levar aquilo que era de direito de Juazeiro do Norte sem nenhum tipo de perseguição. Essa foi a relação institucional com o governo federal. Já com relação ao governo do estado, quando eleito fui, eu levo essa máxima comigo, o prefeito não pode se dar o luxo de ser oposição de ninguém. O candidato, o político Gleidson pode. Quando chegar lá na época do período eleitoral partidário, você leva para o povo a sua proposta, você diz a qual grupo político você pertence, está tudo tranquilo até ali. Só que quando eleito, com essa ideia de levar o melhor para Juazeiro do Norte, eu procurei o governo do estado do Ceará e me aproximei muito do Fernando Santana, muito por conta do ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, que promoveu essa interlocução. Estivemos muito presentes com o ministro Camilo quando era governador. Entabulamos vários acordos institucionais entre a Prefeitura de Juazeiro do Norte e o governo do estado do Ceará. Acabou que eu cheguei a votar no deputado estadual Fernando Santana como uma espécie de gratidão, confiança. Gratidão por estar abrindo as portas e confiança de que iríamos ter uma relação exitosa, de sucesso. Promessas foram feitas, convênios foram fechados, firmados, mas aí depois da eleição aconteceu o que todo o Ceará já sabe. Eu fui vítima de uma verdadeira perseguição, de uma baita covardia, porque eu dei o que eu tinha, que foi o meu apoio político, a gente emprestou a nossa solidariedade, a nossa força, a nossa dedicação, e depois a gente não teve a correspondência. E aí travou. O governo Elmano entra, e já com as portas fechadas, com essa relação extremamente conflitante, por conta, em especial, dessas pessoas que estão no entorno dele, que não permitiram que essa relação institucional acontecesse. E agora nós estamos num segundo mandato meu e espero que o governador Elmano, como está chegando nos últimos 2 anos do governo dele, que ele possa receber o prefeito de Juazeiro do Norte. Provavelmente serei recebido em fevereiro, ele tem dito isso, que vai receber todos os prefeitos do estado de Ceará, e a gente possa dialogar sobre as coisas de Juazeiro do Norte, que são importantes para o povo de Juazeiro do Norte e não para o prefeito. Lá na frente a gente pode ser adversário político novamente. Ele pode estar de um lado e eu posso estar de outro, e isso faz parte da democracia. Mas hoje nós vamos tentar manter esse diálogo para que o povo de Juazeiro do Norte realmente seja prestigiado, e talvez só agora, mas no primeiro mandato foi assim, 2 anos deu certo, porque eles estavam precisando de mim, depois quando eu voltei, aí 2 anos foi só de sofrimento e muita perseguição que eu fui vítima. O senhor acredita que humano, é bem intencionado em relação a ser um apoiador lá da Prefeitura de Juazeiro do Norte? Como é que o senhor acredita? Ou o senhor acredita que existem influências que travam essa parceria mais constante entre governo e prefeitura? As duas coisas. Eu tanto acho que ele seja uma pessoa bem intencionada, isso para mim é muito cristalino. Eu vejo nele uma pessoa bem intencionada. Tive contato com ele, a conversa que nós tivemos me permitiu ver, né, ninguém conhece as pessoas na sua essência, enfim, mas aquilo que ela transmite ser um cara bem intencionado. Mas ele também tem pessoas que ajudaram a atrapalhar demais essa relação institucional entre Juazeiro e capital, o governo do estado de Ceará. Por quê? Porque as pessoas que fizeram por onde a gente manter esse distanciamento, elas acreditavam que promovendo esse distanciamento, esse isolamento de Juazeiro do Norte, esse prejuízo para o povo de Juazeiro do Norte, a população ia colocar nas minhas costas, ia colocar no meu espinhaço. E aí a população disse, não, a gente sabe o que ele está fazendo e a gente sabe o que o governo deixou de fazer. Está aí o resultado das eleições. Eu acredito, esticando um pouquinho na resposta, que o governador deve aproveitar não só sua boa intenção, que eu digo sem ironia, acho que ele realmente é bem intencionado, mas ele entender que, por mais que ele tenha gratidão extrema, que ele tem que ter gratidão pelo Camilo, isso é fato.
De onde é que o Elmano conseguiria ser governador do estado do Ceará pelas suas próprias forças naquele momento? Naturalmente que não. Ele foi eleito muito por conta da força dos seus apoiadores, em especial o ex-governador, o ministro Camilo Santana. E aí é normal o cara guardar aquele meio que aquela relação de gratidão e tudo mais. Mas ele precisa dizer, para aí, eu estou para governar. Eu preciso governar do meu jeito. E ninguém, em sã consciência, vai governar um estado do Ceará virando as costas para uma cidade importante como Juazeiro do Norte. Porque quando você vira as costas para o povo de Juazeiro do Norte, você acaba irradiando uma influência negativa para uma região toda. Porque nós temos muitas pessoas que dependem do crescimento de Juazeiro, do sucesso de Juazeiro, para levar o desenvolvimento para a região do Cariri, como grande locomotiva da região do Cariri. Então, espero que ele possa, sim, com essa boa intenção, desenvolver um trabalho muito mais profícuo, muito melhor para a cidade de Juazeiro do Norte. Porque até agora, infelizmente, não disse a que veio para lá, para a nossa cidade. Prefeito, o senhor falou a palavra perseguição. Sobre tudo que aconteceu com o senhor no ano de 2024, o senhor guarda alguma mágoa, algum ressentimento? Principalmente porque o senhor venceu as eleições. E aí talvez outra figura política no seu lugar, só agora é a hora de talvez eu me vingar, eu me impor. Como é que tá, depois de tudo que o senhor passou, venceu as eleições, como é que tá a sua cabeça hoje, olhando para o que o senhor passou no passado? Eu até agradeço a forma como você fez a pergunta, porque recentemente, de sopetão, quando perguntado a respeito disso, eu sou ser humano, como todo mundo. Sim. E como todo mundo tem suas qualidades, tem seus defeitos, tem suas mágoas, tem suas tristezas. E teve uma... Eu vou guardar comigo esse episódio. Não que isso vá fazer de mim um sujeito rancoroso. Aí não. A política não dá espaço para isso. Não deve dar. Porque se você for rancoroso, você leva para uma questão pessoal e bota a perder aquilo que você representa, que é o sentimento de milhares de pessoas que votam em você, que votam no adversário e que não votam de jeito nenhum. Vota nulo, vota branco, tem um direito. Daquela pessoa que vota nulo, ela tem o direito de ter um gestor que cuide dela, que cuide de todos. Então, assim, não vou levar pelo lado do rancor, em hipótese nenhuma. Agora, lógico, a vida ela é feita de aprendizados. E às vezes eu aprendo com o erro do outro, com as experiências que o outro viveu e com as próprias experiências. A minha experiência, em especial com o deputado estadual Fernando Santana, era uma experiência ruim. Foi ruim. Então não tem o que negar. Não pode ser hipócrita para a população. Ah, está tudo lindo, maravilhoso. Não. A gente tem aquele distanciamento do ponto de vista pessoal, político, eleitoral, partidário, mas o institucional deve sobrepor. E nós vamos procurar, sim, essas alianças institucionais, esses encontros para a gente tocar adiante. Mas dizer que eu não fiquei chateado, dizer que eu não fiquei magoado, aí é hipocrisia. O povo vai dizer, mas deixa de ser cínico. Tu ficou com raiva. Lógico que você ficou. Você ficou chateado, lógico que você ficou. Agora é arregaçar as mangas, não tem muito tempo para ficar pensando nisso também, não. Nós vencemos. Nós mostramos a nossa capacidade de superação dos desafios. E agora é a gente chamar o feito à ordem, como se diz no direito. Dizer, ei, vem aqui, bora trabalhar. A eleição passou, é trabalhar pela cidade. Assim como o senhor falou também que não guarda, ficou chateado, mas não guarda rancor, ressentimento. O senhor tem gratidão por alguma figura, liderança política que naquela época colocou o Gleidson aqui debaixo do braço e olha, aqui, tamo junto, tô com você não tá sozinho nessa. Olha, aí você tocou naquele que você falando e o sorriso chega e vai abrindo, naturalmente. Porque vencer como nós vencemos, porque foi possível? Porque milhares de pessoas acreditaram nisso. Sonharam junto com a gente. Então eu tenho uma gratidão ao povo de Juazeiro do Norte que você não faz ideia. Das pessoas mais anônimas, daquelas mais tranquilas, mais na dela, mas que lá no seu cantinho do seu lar, fazendo uma oração. Quantas pessoas eu não encontro que dizem assim, ô prefeito, eu rezo tanto pelo senhor ou por você, eu oro por você, eu oro pela sua família, eu rezo por vocês, eu torço que dê certo. Eu estou ali passando, às vezes a pessoa me diz isso, fala bem baixinho aqui e vai embora. Nunca mais vou ver aquele rosto. Então esse sentimento coletivo é algo inexplicável para mim. Por quê? Porque essas pessoas me ajudaram a realizar um sonho e me ajudaram a dizer o seguinte, gente, é possível fazer política diferente do que a gente já viu.
de tão corriqueiro, de tão comum aí na história da política brasileira, por que não dizer. E tenho para destacar, obviamente, as lideranças políticas, que quando tudo estava lá distante, virando as costas, não sei o que, aquela coisa, aí a gente recebeu lá. Se eu começar citando, vai ser muito ruim. Mas deixa eu citar alguns. Por favor. O Ciro Gomes vai lá, ao vivo, participar de uma caminhada, pegar um microfone durante um lançamento de candidatura. O Roberto Cláudio esteve lá com a gente, abraçando a nossa candidatura, falando das nossas qualidades, por que a gente merecia estar lá. Assim como o Carmelo, o pessoal disse, meu Deus, ele colocou Carmelo Neto e Ciro Gomes no mesmo palanque. Eu disse, bem a nossa cara de fazer política. Sem rancores, sem excessos, e sim pegando o que tem de bom e o que tem de bom de cada lado. A gente consegue, né, agregar isso. Então, o Carmelo Neto, senador Eduardo Girão, o próprio capitão Wagner, quando deu o Partido União para ficar com a gente, junto com Danilo Forte, né, Roberto Pessoa, o deputado André Figueiredo, que se mostrou um parceiraço, colocou emendas para Juazeiro do Norte e conseguiu me dar essa força. Eu sei que eu vou esquecer alguns nomes, mas assim, me perdoem os que eu não vier a citar aqui. Mas cada um tem um significado muito importante para a gente, né? O capitão estava aqui na campanha dele, o Eduardo Girão também, mas antes disso, os partidos que vieram para a gente, a turma do PL com o Carmelo e com toda a turma que veio, participou da coligação, nós tivemos uma coligação ampla. Então, assim, eu tenho muita gratidão a todos eles. O Salviano, lá de Juazeiro do Norte, ex-prefeito de Juazeiro do Norte, eu fiquei emocionado da entrada do Salviano na nossa campanha. Estava faltando ali uns 15 dias e aí ele disse, eu vou para o palanque. E foi ousado, porque normalmente ninguém podia encostar, não. Se encostasse era para correr risco de perseguição. Teve empresário que foi perseguido, foi uma loucura lá, só para você vivendo aqui, para você entender. Mas aí o Salviano disse, eu vou lá e tudo, e nos últimos 15 dias, Vasques e Landim, e aí eles deram esse apoio bacana. Eu estou citando nomes de pessoas conhecidas da política, Perfeito. mas o amor é igual por aqueles mais anônimos também. Muito bom. Prefeito, e aí para o seu segundo mandato, o senhor pega Juazeiro motivado ainda mais para trabalhar, né? Porque a realização de um sonho entrou para a história. Futuramente o senhor vai ser lembrado como o primeiro prefeito que foi reeleito na história do município. E as prioridades do seu mandato nessa segunda oportunidade? Como é que estão as coisas? O que é que precisa ser trabalhado, que não deu tempo fazendo o primeiro mandato, a gente sabe que não dá para fazer tudo. O que o senhor pode explanar para a gente aqui? Olha, Juazeiro do Norte tem um desafio na área da infraestrutura extraordinário. Outro dia eu fiz uma live, aí foi massa porque bombou e a galera ficou dizendo, mas rapaz, não sabia que era assim não, você explicou bem. Eu digo, ó, coisa boa, eu tenho vontade de ser professor. Muito Então bom. um dia, Não. eu faço questão. Um dia eu quero estar na sala de aula e não por uma questão de profissão, para fazer dali o meu ganha-pão, mas para me divertir, Sim. aprendendo junto com as pessoas e passando os meus Bacana. conhecimentos. E aí numa live dessa eu mostrei como é que é a realidade de Juazeiro. Nós estamos na base da bacia. Se você olhar lá de Juazeiro, você vê a chapada toda no entorno. Entendeu? Então, muita da água que cai lá no Crato escorre para Juazeiro. Muita da água de Barbalha também vem para Juazeiro. Então, é desafiador demais. Sim. É uma cidade que não tem saneamento. Em torno de 23% da cidade com pessoas com saneamento em suas residências. Nós temos agora um programa através da CAGES que até 2033 ela tem que promover esse saneamento em 90% do nosso município. Sim. Nós temos drenagem aprovada para a nossa cidade, em que nós vamos ali fazer um investimento na ordem de 200 milhões de reais, também em drenagem, no caso, de modo a tentar dar uma cara melhor para a infraestrutura do nosso município, que, como disse, é muito desafiadora. E outras duas áreas que a gente não tem como deixar de tocar nesse assunto, porque são as áreas, na minha opinião, finalísticas principais que um município deve ofertar para a população: educação e saúde. Parece conversa de política em campanha, mas não é. É porque realmente a gente quer investir muito em educação, porque é quem transforma, Exato. é onde a gente vai ter uma sociedade melhor, menos violenta, mais consciente, que cuida da sua própria saúde e também assistencial. Política assistencial através da educação. Tem assistência melhor do que você colocar uma criança numa escola onde ela se alimenta bem, onde ela está longe da violência, onde ela aprende a ser um bom cidadão, boa cidadã. Enfim, então nós queremos investir na saúde. Sem saúde não tem vida, sem vida não tem condições de a gente conviver. Então nós já investimos muito no primeiro mandato, nós aparecemos aí entre os municípios que mais investem em saúde e educação
no Brasil, proporcionalmente falando. A própria revista Isto É apresentou isso. E agora nós temos o desafio de ampliar nossa rede de saúde, entregar o Hospital Estefânia como hospital municipal, Sim. postos de saúde que ainda estão funcionando em casas alugadas, estruturar nossa rede. Então, nós abrir o centro de reabilitação, abrir a UPA veterinária, abrir a oficina ortopédica. Então, nós vamos investir para fortalecimento da nossa rede de saúde e continuar investindo em ambas as áreas, além da infraestrutura. Vamos pontuar dois assuntos aqui: emprego e renda lá para Juazeiro do Norte, com base no turismo religioso. E aí vem esse cenário com a suspensão do voo da Azul para lá para Juazeiro do Norte. Já, colegas da região já estão abordando que o município, que não é nem Juazeiro, vai sentir a movimentação diminuindo por conta da suspensão desses voos, ainda mais Juazeiro do Norte. Vamos analisar esses dois pontos aí. Olha, se isso chegar a acontecer, vai ser uma catástrofe para Juazeiro. E não parece o anúncio do caos. Não, é uma constatação. Raciocinem. São mais de 50 mil voos Juazeiro-Fortaleza em 2024, mais de 50 mil voos Juazeiro-Recife. Então, 54 mil. Então, nós somos aquela cidade que eu falei para vocês, equidistante de todas as capitais do Nordeste, a Meca do Nordeste. Nós estamos vivenciando um processo de beatificação do Padre Cícero. As visitas ao nosso município estão cada vez mais constantes, em um maior número, em maior volume. Nós temos um polo universitário, nós temos uma indústria de um calçado ainda muito forte, nós temos um setor de serviços e comércio primoroso, não só em Juazeiro do Norte, como na região do Cariri. As cidades do entorno, do Piauí, da Paraíba, do Pernambuco, elas precisam desse porto seguro, desse norte, para chegar até ali e desenvolver a região, profissionais liberais que ali vão. Então, enfim, é muita gente que precisa de transitar por ali, por aquele local, e de uma hora para outra a gente perder essas conexões que são históricas, ela é de 1950, para você ter uma ideia. Então, assim, nem quando Juazeiro era pequenininho, ainda não era aquilo que é hoje, a gente já contava com esse tipo de voo. Aí agora a gente não tem. Não tem sentido isso é fora de cogitação. Então as forças políticas precisam se irmanar para que o turismo se desenvolva cada vez mais. Nossa rede gastronômica, a gastronomia de Juazeiro é forte, pujante. A rede hoteleira, nós temos hotéis assim de causar inveja também a qualquer outro grande centro, pousadas em todos os níveis. Então nós precisamos que isso tudo continue aquecido. E nós, agora, mais do que nunca, os representantes políticos, o governo do estado do Ceará, a bancada dos deputados, dos senadores, dos deputados estaduais, todo mundo. A gente sabe que é investimento na veia e nós vamos mobilizar quem tiver aí à disposição para que isso não aconteça. Perfeito. O prefeito, como é que está a relação com a Câmara Municipal? Como é que está a sua base na Casa Legislativa, que tem que atuar como uma importante parceira pelo bem do povo de Juazeiro? Em especial, neste momento, uma relação de esperança de dias melhores. É tudo muito novo, é tudo muito incerto, ainda não começaram os trabalhos legislativos em sessões ordinárias, né? Extraordinariamente eles se reuniram algumas vezes, mas para tratar de questões internas. Então não dá muito para falar nesse lance de quem é base e quem é oposição, mas dá para entender que as ruas deram um recado muito claro da forma como os atores políticos, os vereadores da legislatura passada se comportaram, a população não aprovou. E não aprovou de maneira tal que dos 21 vereadores, apenas 6 foram reeleitos e dentre os 6, o meu líder. Então, assim, e todos os outros 5 que foram eleitos, todos eles diminuíram a votação. Alguma coisa está errada. Então não vai dizer que está certo fazer daquele jeito, porque quem diz que está certo ou não no nosso trabalho é o eleitorado, é a população, são os nossos patrões. E aí essa população diz que não concorda com aquele jeito de fazer política. E eu acredito que essa nova composição entende esse recado, afinal de contas, essa nova composição é fruto desse recado. Eles conseguiram chegar lá exatamente substituindo os que lá estavam. Espero que essa relação seja a mais amistosa possível, subserviente jamais. Quanto mais o legislativo ele é fiscalizador, ótimo, é melhor para o gestor e para a cidade toda. O que não deve ser é perseguidor. E eu acho que eles não serão. Tomara Deus que não. Vamos nos empenhar para isso. Nossa coligação elegeu 6. Na campanha passada eu comecei com 1.
Um avanço. Eu costumo dizer o seguinte, no meu primeiro mandato eu comecei com um vereador me apoiando e terminei com 3. Eu sou um sucesso. Eu consegui um estouro de 300%. Estatisticamente, né, você está super Eu saí de 1 para 3 e agora a gente conseguiu eleger 6, né, na nossa coligação e está tendo essa sensação boa de que os novos vereadores vêm com muita vontade de trabalhar aí. Tomara que eles possam votar as coisas importantes da nossa cidade e continuar fazendo também o seu trabalho de fiscalização. Prefeito, você se considera um político de centro, de direita? Como é que a gente pode lhe identificar? O senhor não vai entrar muito nessa? Eu costumo não entrar. Normalmente eu costumo me sair disso daqui porque definitivamente eu já falo pelos cotovelos. Dá para perceber aqui que você faz uma pergunta, quanto é 2 mais 2? Aí eu começo lá vai para poder dizer o resultado. Então assim, eu já falo demais. E para explicar isso sem desinformar é muito difícil. Hoje em dia as pessoas estão sendo desinformadas. Porque elas estão sendo... existem os rótulos, Sim. e as pessoas estão rotulando e acabam, então pronto, então eu sou isso, eu sou aquilo. Eu digo, não, homem, tem tanto tom de cinza entre o preto e o branco que vocês não fazem nem ideia. Então, para explicar tudo isso, realmente requer que as pessoas analisem com mais calma. Tem muita gente usando gente. Tem muita gente dizendo que é desse espectro e desse espectro aqui para fazer os outros de besta. O povo tem que prestar atenção nisso. Mas, tudo bem, o isentão, tá bom. Eu poderia me dizer como uma pessoa de centro. Porém, hoje em dia, para quem não estuda direitinho, para quem não vai acompanhar de perto o fazer político, se confunde com centrão. Aí não pode confundir com centrão. Centrão é um termo pejorativo para um grupo de parlamentares que se ocupam de ganhar vantagem em tudo. Sim. Que quer estar ali, que quer estar acolá, que não quer saber e que quer saber se aquele benefício imediato para o seu bolso é que está dando certo. Então essa é a palavra que hoje resume o centrão em poucas linhas, né? Essa reflexão em poucas linhas, em poucas palavras. Aí eu me recuso a qualquer coisa que me atrela a um troço desse, porque, meu amigo, personalidade, graças a Deus, eu tenho muita. E graças a Deus, o exemplo da nossa vitória está aí. Para quem quiser acompanhar, o nosso jeito de fazer política é um jeito diferente de tudo que a gente já viu na cidade de Juazeiro do Norte, mas por encontrar qualidades dos dois lados e por entender que as pessoas se apropriam de determinadas situações. Quem gosta de honestidade, quem gosta de desenvolvimento, quem gosta de geração, emprego e renda. Aí o cabo disse, eita, esse aqui é do espectro tal. Eu nem vou dizer. Não, quem gosta de pobre, quem gosta das pessoas mais humildes, quem gosta de trabalhar para que elas saiam daquela situação, que ofereça à mão um trabalho assistencial mais imediato, o respeito às diferenças, o respeito às minorias. Já sei, então você é desse. Não, sou humano. E eu tenho como conciliar todos os dois. E provo. Provo que eu concilio, porque eu fiz isso em Juazeiro, eu fiz com muita alegria, com muita cabeça erguida, eu digo, consegui ajudar no desenvolvimento. Juazeiro foi a cidade que mais gerou emprego fora Fortaleza no estado do Ceará. Juazeiro do Norte foi que conseguiu os melhores indicadores em transparência e também o fazer cultural, o fazer esportivo, o fazer assistencial, como nunca antes na história do nosso município. Então nós conseguimos a maior nota em saúde entre todas as cidades de médio porte do estado do Ceará, do norte e nordeste brasileiro, saindo do último lugar, com uma das menores arrecadações. Cara, por que eu vou me dar o luxo de dizer que eu sou isso ou aquilo? Não, gente. Eu sou humano e quero pegar todas as possibilidades de políticas públicas e entregar para a população, sem muito blá blá blá. Muito bom. Prefeito, eu vou justificar por que eu lhe perguntei isso. A gente estava conversando com a liderança política do estado, eu não vou revelar o nome, e aí, pelo resultado das eleições em Fortaleza, a ala da direita bateu na trave para assumir a prefeitura. Sim. E aí, olha, como é que vai ficar 2026? Não, pelo que nós tivemos em Fortaleza, a ala da direita tem a obrigação de lançar o nome ao governo do Ceará em 2026, para concorrer. Qual seria esse nome, hein? Gleidson Bezerra. Foi? Aí eles mencionaram o seu nome e eu acompanhei alguns relatos. É um sonho seu assumir o governo do estado do Ceará na sua trajetória política, no futuro próximo, ou quem sabe quando Deus quiser? Sim, trago comigo esse sonho. Hoje em dia eu já estou com um sonho menos ousado do que quando eu tinha 8 anos de idade. Há poucos instantes aqui, nos bastidores, o pessoal perguntou, rapaz, o senhor achava
que um dia ia ser o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, eu achava que eu ia ser o presidente da República. Porque essa é a realidade. Sim. Eu sonhava em ser o presidente da República quando eu tinha 8 anos de idade. O pessoal perguntava na escola, quer ser o quê? Quando crescer, menino? Aí o cara dizia, rapaz, eu quero ser jogador de futebol, o outro eu queria ser astronauta, eu queria ser veterinário, e tu? Eu digo, eu quero ser o presidente da República. Então, eu sempre tive esse sonho. Hoje não, de verdade, nem dado. Eu não queria estar na pele de um presidente da República, porque o Brasil precisa de muitos ajustes, Sim, cenas para a gente dialogar com muita calma sobre isso depois, sim. mas do jeito que está impraticável. Né? O Brasil tem que definir o que é que ele é. Ele é presidencialista, ele é parlamentarista, ele é sempre... O que é isso? Sim. Né? Então, não está fácil hoje em dia. Mas governador do estado do Ceará, até por conta do que a gente já conseguiu, sim, eu acho que a gente tem sim o direito de sonhar, nós temos muito o que oferecer a título de a experiência que a gente teve no decorrer da nossa vida pública e a vontade de fazer mais e mais por pessoas, o nosso jeito de fazer política no sentido de servir as pessoas, não com discurso, mas com a nossa história na mão, que muito que nós fizemos, mas eu entendo que não seja para agora. Tenho, por tudo que eu citei para você há poucos instantes, eu citei nomes como o próprio André Figueiredo, né, centro-esquerda, progressista e tal, pessoas de direita, conservadores, como Eduardo Girão, Carmelo e tal. Então eu lido com muita gente, me dou bem com todo mundo. Lógico que pelos partidos que estão conosco, pelas pessoas que estão conosco, nós temos uma aproximação muito forte com as pessoas que se denominam de direita, muito mais, né? Mas a gente dialoga com todos. Mas para agora não. Não me sinto agora vontadoso de ser candidato a governador neste momento. Por quê? Porque Juazeiro tem desafios gigantescos. Nós temos hoje uma história já mais pavimentada, mais organizada, menos traumática do que foi meu início no primeiro governo, mas com muitos desafios. E eu teria que simplesmente abandonar o cargo com 1 ano e 4 meses de nova gestão. Sim. Para quem nunca, Juazeiro, viu uma reeleição, sabe? Nunca Juazeiro teve uma reeleição, aí agora tem, e o cara que teve essa chance com 1 ano e 4 meses já deixa isso de lado. Para mim ainda não casa, melhor dizendo, não cola. Né? Então, a política é dinâmica, a gente pode mudar de opinião a depender do que a nossa própria população disser, né? O povo de Juazeiro do Norte em especial, mas por mim eu quero continuar tirando o meu mandato, concluindo meu mandato de prefeito. Prefeito, o senhor foi vereador em Juazeiro? 3 mandatos. Começou com quantos anos ali? 27. 27 anos. Foi sua primeira vez como vereador, como um cargo público, um cargo eletivo? Empreitada, sim, cargo eletivo, sim. Eu sou servidor público de carreira, né? Eu comecei no serviço público como estagiário do Banco do Nordeste, sim, com 15 anos de idade. E depois disso, entrei no serviço público como policial militar, trabalhei quase 6 anos na Polícia Militar, depois trabalhei como policial civil, instituição a qual pertenço até hoje, e aí exerci os dois, como vereador e como policial civil, e agora não pode, pela legislação, né, o acúmulo com nenhum cargo público de prefeito. Estou licenciado da Polícia Civil, mas lá é minha casa, então uma hora eu passo a minha chuva na política e eu volto para a minha casa, vou exercer minha função de policial. Mas como vereador foi minha primeira tentativa, minha mãe tinha sido vereadora antes de mim, ela só se candidatou uma vez, se elegeu e disse, se você não quiser, eu não sou mais candidato a nada, porque ela tinha entrado na política por um pedido meu, atendendo a um pedido meu, né? Porque eu era ainda soldado de polícia, não tinha o traquejo, enfim, mas eu tinha um sonho. Sim. E aí ela entrou com essa perspectiva de a gente poder entrar nesse universo, deu certo até agora. E aí eu tenho sonhos. Perfeito. Por que não, né? Mas vai pra frente, eu só tenho 43 anos. O senhor olhando assim, eu vou chegar na minha pergunta, estou só apresentando. O senhor olhando para uma figura, o senhor consegue apontar, o senhor, olha, essa figura tal, mesmo tão jovem, tão novo, tem futuro na política. De hoje? Sim. Não de hoje, ou olhando para uma figura que se desponta, que tem o mesmo sonho do senhor. Hoje, não, hoje tem muita gente boa aí, jovem, que eu vejo que tem condições que tem condições, não, certamente, já chegaram muito longe e vão chegar ainda mais. O próprio Carmelo Neto, o próprio André Fernandes, né, são mais jovens do que eu, já sou um tiozão já, mas são pessoas jovens. O próprio Felipe Vasquez, lá em Juazeiro do Norte, o presidente da Câmara, eu vejo que aquele jovem tem todas as condições de crescer na política, cada um com seu estilo, né? Deixa eu ver mais se eu esqueço alguém, mas agora, assim,
Essas pessoas são figuras consolidadas. Exato. E eu acho que esses jovens aí, eles têm tudo para ocuparem um protagonismo ainda maior no futuro. André Fernandes, que o senhor declarou apoio aqui no ano passado. Certamente ele tem tudo para despontar. Hoje é uma realidade. Pela força de Fortaleza, pelo tamanho de Fortaleza, pela importância para o resto do estado do Ceará e, por que não dizer, para o Nordeste brasileiro, ele é, sem sombra de dúvidas, hoje o maior nome, né, pelo eleitorado que ele alcançou, e tem tudo para ele ir ainda mais longe. Acho que até que agora bateu na trave exatamente por conta da dúvida de algumas pessoas em relação a essa juventude, a essa jovialidade, aí bate em algumas pessoas a insegurança. Será que dá certo e tudo mais? E às vezes isso é um desafio ainda maior para quem é o político de pouca idade, né? Mas com o tempo as pessoas vão percebendo no seu comportamento que você é merecedor do apoio. Então compete a eles, esses jovens políticos aí, corresponderem, né? Errar menos, acertar mais, a gente erra, é normal, não pode cometer crime, mas erro, falha a gente comete e que a gente possa errar menos e que possa acertar mais, e aí eu não tenho dúvida de que o futuro deles é muito promissor. Perfeito. Prefeito, o bate-papo está muito interessante, muito bacana. E aí, eu espero que tenhamos outras oportunidades, que seja a primeira de muitas visitas aqui na ANC. Queria agradecer sua presença aqui no Destaque ANC, que o senhor aproveitasse esses momentos finais para conversar não só com o juazeirense que está acompanhando a gente em casa, mas com toda a população do Ceará que vai ter acesso ao seu depoimento nesse momento. Olha, muito obrigado. Inicialmente agradecer à ANC pelo espaço que me foi concedido, de poder estar aqui abrindo um pouquinho o coração, falando de certas questões que muitas pessoas do estado do Ceará não conhecem, né? Quem é lá de Juazeiro do Norte já conhece a gente, como se diz no popular, de coi salteado, porque a gente já faz política pública há 20 anos aí, servidor público há 24 anos, então uma vida pública muito intensa, mas não somente aos juazeirenses, como você disse, ao pessoal do estado do Ceará de um modo geral, que vocês possam procurar informações sobre a política, não somente aquelas que chegam ao seu conhecimento assim de inopino, chega de uma vez. Procure se aprofundar mais, para a gente não ser objeto de manobra na mão de ninguém. Não desistam dos seus sonhos, acreditem neles, eu sou uma experiência viva disso. Eu acreditei muito nos meus sonhos, siga o seu propósito com foco, com fé, com determinação, humildade, vamos seguir adiante e vamos dar as mãos no sentido de a gente construir a sociedade que a gente tanto sonha e deseja. Vamos diminuir aquela história de apontar para o poder público. Os homens, cadê? Alguém tem que fazer alguma coisa. Inclusive você. Então vamos fazer a nossa parte também, cada um fazendo a sua parte, cobrando dos representantes políticos, porque nós somos pagos por vocês. Então nós temos a obrigação de fazer por vocês, de a gente prestar contas com vocês, mas que também cada um possa fazer seu papel para a gente construir o Ceará que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja e a gente merece. E com esse recado, nós encerramos mais um episódio do nosso Destaque ANC. Agradeço a todos vocês pela audiência e pela companhia. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.